Alô, alô, meu amigo ebedista. Estamos de volta com mais uma lição deste primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu sou o presbítero Rodrigo Muniz, você está no canal Refletindo EBD. Estamos aí caminhando para a sexta lição, nominada de Igreja, Organismo e Organização. Assunto que, em linhas gerais, é pouco ministrado no seio da igreja, já visto que poucas são as pregações que tratam do assunto administração da igreja, em linhas gerais, e essa lição vai trazer à luz aquilo que nós possamos estar colocando em prática no dia a dia da igreja para que ela se mantenha de maneira saudável, a qual o Senhor verdadeiramente a designou. Temos aí por palavra-chave organização e organismo, e desde já podemos perceber a dificuldade que o comentarista teve em colocar uma palavra como palavra-chave, haja vista que organização e organismo são coisas distintas, mas você há uma dificuldade em separá-las. Podemos começar tendo uma compreensão um pouco mais genérica para que possamos ir nos aprofundando dentro do assunto. E nós vamos entender o que é organismo. E o dicionário traz para nós que ele é uma forma individual de vida, qualquer corpo constituído por órgãos ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando diversos processos necessários à vida. A igreja tem esse viés de organismo, porque ela é viva, tem a sua composição por diversos membros. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Paulo foi muito feliz trazendo essa analogia no contexto de corpo da igreja, contextualizando com o corpo humano, e nós vamos ter essa percepção muito clara quanto ao organismo. Já quanto à organização, vai falar sobre composição, estrutura regular das partes que constituem um ser vivo. Esse é o contexto de organização no contexto de igreja, mas nem tudo que é organizado é vivo, mas tudo que é vivo deve ser organizado para que viva de maneira saudável. Você que nos acompanha, já pode curtir, compartilhar, se inscrever aí no canal. Toda semana temos aí materiais novos para edificar a sua vida, estudos bíblicos, assuntos referentes também ao contexto da nossa EBD, para que possamos estar crescendo aí no compartilhamento da palavra do Senhor e para que esse material alcance e abençoe mais pessoas. Sem mais delongas, caminhando na nossa organização, vamos estar aí nesse primeiro mapa, observando e trazendo de maneira anti-horária o porquê da organização. E o porquê é muito simples, irmãos, porque tudo divino é organizado. A Trindade tem as suas definições de papéis, a sua criação. O Senhor, na sua criação, foi organizado do primeiro ao sexto dia. Tudo o que o Senhor faz é organizado, tem a sua pronta organização, ainda que o homem não entenda, mas tem uma organização, tem uma plenitude, tem um começo, um meio e um fim. Assim nós vamos perceber toda a história, toda a palavra de Deus tem um começo, tem um meio e tem um fim desenhado para todos aqueles que pertencem à terra, tanto santos quanto não. Há um contexto pleno de perfeição na organização de Deus. Quanto ao plano de salvação, tudo o que Deus faz é plenamente organizado. Mas no contexto de igreja, para nós, como isso funciona na prática? E aí, nesse segundo tópico do nosso mapa, nós vamos perceber que é dentro de uma divisão de responsabilidades, um estabelecimento hierárquico, uma manutenção periódica, um planejamento bem definido, são princípios que vão deixar muito claro a organização no contexto de igreja. Esses são princípios básicos de um estabelecimento de uma igreja saudável. Assim como o seu oposto, fica muito claro que há uma enfermidade no seio, no seu contexto de igreja. Ainda no Antigo Testamento nós vamos perceber isso no livro de Juízes, de uma forma recorrente, mas lá no finalzinho vai ficar muito claro no texto de Juízes, capítulo de número 21, versículo 25. É o último versículo do livro, e ele diz: naqueles dias não havia rei em Israel,
porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não havia organização, não havia alguém a seguir, não havia uma hierarquia, um respeito. Isso faz com que o povo perca a sua unidade e automaticamente perde a sua força. As vitórias do livro de Juízes são vitórias tribais, individuais e territoriais, mas não de uma maneira extensa, de uma maneira mais plena. Justamente por conta dessa desorganização, de cada um fazer aquilo que era reto aos seus olhos. E o sofrimento do povo se torna constante justamente por conta desta desorganização. Já caminhando aí no nosso mapa, nós vamos perceber os reflexos externos que traz uma boa organização. Vai trazer um reflexo de credibilidade social aos que estão ao redor, também deixando muito claro o objetivo desta igreja local nos seus arredores. Fica mais claro o perfil dessa igreja no contexto de missão, no contexto de um auxílio espiritual, pois embora o objetivo final seja a salvação de almas, nós percebemos que há um contexto de perfis diferentes no que se trata de igreja. Igrejas com perfil mais jovens, igrejas com perfil mais conservador e muitas das vezes dentro da mesma denominação, mas ramificadas por alguma divisão, alguma circunstância, nós vamos ver perfis diferenciados. E quando essa igreja se organiza e se expõe à sociedade, fica claro de uma maneira mais visível à sociedade a que ela veio. E caminhando já ali aos benefícios da organização, nós vamos perceber a otimização das atividades. O seu perfil é definido, como nós já dissemos aqui, estabelecidos os estabelecimentos litúrgicos e ritualísticos, ela mantém a sua identidade na localidade onde ela está estabelecida. Essa otimização de atividades acaba sendo automática por conta da sua organização eclesiástica, da sua divisão de tarefas. Todo esse conjunto ele interage entre si. A organização faz com que os braços, os movimentos desse corpo sejam harmônicos entre si, fazendo com que essa otimização seja plena, né? E os estabelecimentos litúrgicos eles sejam unos. Um exemplo é a questão dos hinos da harpa, bem tradicional nas nossas congregações, nas Assembleias de Deus, mas em outros não são tão comuns. E tudo bem com isso. Mas cada congregação, cada denominação, melhor dizendo, tem o seu estabelecimento litúrgico. Às vezes há uma dificuldade em trazer diferenças entre organização e o organismo, mas só para a gente ter um exemplo, um contexto de organização é haver uma carteirinha de membro, a documentação da igreja. Essa é a parte da organização. A parte do organismo é todo o contexto de oração, é um contexto de uma vida mais viva, refletindo essa vida plena da igreja, uma vida saudável através dos seus atos no contexto de espiritualidade. E eles se entrelaçam. Então há uma dificuldade de separá-los, como foi falado inicialmente. E já caminhando ao questão do organismo, e na questão do organismo nós vamos perceber o porquê da sua importância. É porque revela a vida, a essência, o seu DNA, a sua identidade. E quando nós vamos tratar disso, vamos perceber como isso entrelaça com a questão da organização, porque com a desorganização, o organismo ele fica enfraquecido. E nós vamos ter um entendimento de que esse organismo adoecido ele vai ter a dificuldade de ter uma identidade plena no Senhor, de revelar a sua essência, de trazer uma vida saudável. Mas quando o organismo está bem, nós vamos perceber todo esse contexto na prática, que vai trazer uma mobilidade, uma ação, uma integralidade. Essa massa ela é homogênea. De que modo? Ela vai trabalhar de uma maneira única. Ela trabalha com um movimento que nós podemos comparar com uma dança.
em que quando um corpo se dispõe a uma dança, a uma atividade física, todo o seu contexto corporal se movimenta para essa atividade. Então, quando o organismo está bem integrado, né, a congregação em si e todas as que são envolvidas ao redor, os departamentos, eles são bem envolvidos na boa obra. Um exemplo, quando há uma festa de um departamento, os departamentos se unem num contexto de fazer algo para o Senhor, independente de quem seja a festa. Por quê? Porque há uma unidade, o organismo é um. Assim deve ser um bom organismo, um organismo saudável. E esse movimento saudável, essa atividade, vai trazer esse reflexo externo que você está vendo aí. Vai trazer um desejo participativo, contagiante nas suas atividades. Aqueles que estão de fora, eles vão sentir desejo de adentrar esse movimento, vão perceber Deus naquele lugar, vão entender o agir do Espírito Santo, vão ser contagiados por essa unidade, por essa união, por esse organismo vivo, buscando uma aproximação. Muitos dos avivamentos na história, eles foram iniciados dessa forma, né? Eles começaram com um primeiro contexto de organismo, ainda que pequeno, mas que foi aquecendo e foi tomando conta da vizinhança de uma maneira potencial, ao ponto de se tornar um avivamento gigantesco, como nós vemos no próprio avivamento da Rua Azusa e tantos outros. Isso foi o contágio daquilo que estava no interno, saindo para fora numa mobilidade, num movimento, numa ação, nunca numa estagnação. E os benefícios, como isso vem numa onda, né, trazendo todo esse contexto de organismo, nós vamos perceber que é uma comunhão legítima, né, um corpo saudável, avanço do reino, né? O próprio texto vai dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, o que deixa evidenciado que a igreja vai de encontro, a igreja ela é um instrumento de ação, de atividade, e automaticamente esses benefícios vêm de encontro à igreja, dessa comunhão, desse corpo saudável, por conta dessa ação de organismo. Precisamos deixar muito claro no nosso entendimento a diferença entre institucionalização e institucionalismo. São coisas plenamente distintas. Nós vamos estar explicando isso aqui agora. É interessante porque, às vezes, as duas vão ter objetivos clarificados. No entanto, a institucionalização ela vai ter um objetivo direcionado pelo Senhor. E aí nós vamos ter esses dois textos com exemplo, que é Atos 6,3, que é o nosso texto áureo, também está dentro da leitura bíblica em classe, que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A necessidade que a igreja tinha de dividir as funções, já os apóstolos já não tinham mais condições de, com o crescimento da igreja, dar suporte em todo o trabalho. Então estipulou-se esses varões para que eles viessem a fazer um auxílio no trabalho discipular, principalmente no serviço às viúvas. Mas nós vamos perceber que não foi só nesse contexto. Nesse texto que é lido, eles não são chamados a pregar. No entanto, nós vamos perceber Estevão é encontrado pregando a palavra de Deus. Então, há uma flexibilidade nesses afazeres, nesse trabalho de continuidade daquilo que os apóstolos vinham deixando por rastro no contexto da palavra de Deus, pelos seus afazeres, pelos seus exemplos. Não há um engessamento meramente político na institucionalização. Há uma definição dos seus afazeres, no entanto, há uma liberdade, uma flexibilidade para fazer aquilo que é devido em tempo propício. A escola administrativa como ciência deve ter em torno de 200 anos, no máximo 250,
Mas nós vamos perceber o contexto administrativo bem lá atrás. Em Êxodo nós já vamos perceber isso. Capítulo de número 18, a partir do versículo 14 ao 27, nós vamos perceber o conselho do sogro de Moisés, Jétro, quanto à administração do tempo a Moisés, devido todo o cansaço, todo o estresse do julgamento do povo, que perdurava por horas e horas. E Jétro faz um aconselhamento a Moisés a respeito da divisão das questões, daquilo que tudo era a ser julgado por questões do povo de maneira geral, dividindo as importâncias até que isso fosse aliviado, né, de todos os afazeres que era a responsabilidade da liderança de todo um povo como Moisés tinha, descentralizando, fazendo com que isso fosse saudável, né, no contexto de povo naquele momento. Já um exemplo de institucionalismo, nós vamos ter aí por texto Atos capítulo 1, versículo 26, na escolha de Matias, logo depois que o Senhor é assunto aos céus, há no retorno, logo depois do retorno dos discípulos, nós vamos perceber que eles têm toda uma metodologia, uma forma de implantar meio que um primeiro estatuto ali, dentro da igreja, já a igreja, né, nascida, e nesse intuito de escolha de um 12º, e depois de orar, depois de jogar em sorte, essa intenção vem a Matias. Mas nós vamos perceber que a intenção do Senhor e o plano do Senhor a respeito do 12º não era sobre Matias, mas sim ainda não havia se convertido esse 12º. E nós vamos ver esse plano de Deus se concretizando através da vida de Saulo, né? Depois sendo chamado de Paulo e assumindo esse posto. O institucionalismo também é visto no seio das igrejas de uma maneira geral, quando se enxerga cargos e ministérios. Eu não vou me aprofundar em ministérios, é a nossa próxima lição, mas cargos de uma maneira geral que são vistos como um plano de cargos, quando na verdade, às vezes, um chamado ele é para aquela função. E algumas instituições enxergam como um degrau. Às vezes você tem um bom diácono e ao, entre aspas, levá-lo ao presbitério, você perde um bom diácono e não tem um presbítero, porque o chamado dele é ao diaconato. E é preciso entender que as funções de um organismo não são um plano de cargos e carreiras como de uma empresa, mas sim o exercício de um chamado, de um dom. E muitas das vezes alguns se perdem nessa busca, nessa corrida desenfreada, num contexto de galgar outros postos, quando na verdade precisamos entender e viver o propósito de Deus sobre as nossas vidas, que venhamos a ter cuidado sobre tudo aquilo que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Entenda o seu chamado, aquilo que você foi chamado para fazer, busque do Senhor, tenha essa compreensão, e é importante que aquilo que venhamos a fazer, façamos com excelência e para a honra e glória de Deus. Desde já eu agradeço a todos e que possamos estar na continuidade dessa busca plena do entendimento do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Tenha um domingo abençoador, uma aula cheia do Espírito Santo, que haja direção do Espírito Santo sobre os professores, sobre os alunos, e até a próxima, que a boa mão do Senhor esteja conosco. Deus vos abençoe.